E aí, pessoal, tudo certo? Bom, hoje eu estava aqui pensando comigo mesmo muitas situações da minha vida, muitas questões relativas às minhas atitudes passadas, arrependimentos, e pensando assim, quanto aos erros que nós temos todos os dias e acabamos cometendo ao longo de toda a nossa vida. Eu me sinto muito pressionado por esses erros, eu sinto que, mesmo não tendo tantos anos de vida, eu já me sinto muito pressionado pelas coisas que eu fiz e que eu me arrependo, e pelas coisas que eu não fiz e também me arrependo, e vivo com muito medo de viver de uma forma e de seguir um rumo que eu vá me arrepender no futuro. Então o arrependimento está sempre circundando aí a minha mente, está sempre em torno das minhas preocupações, e volta e meia eu estou sempre pensando nisso. Tem momentos que eu me sentia consumido por esses erros. Eu me sentia muito, assim, digamos que realmente como se eles me puxassem, como se fosse um fardo muito maior do que eles deveriam ser. E eu tava pensando sobre tudo isso e comecei a estudar um pouco mais sobre a questão do arrependimento, dos erros. E tem um trecho aqui na escritura que me chamou bastante atenção e eu acho que seria legal compartilhar com vocês a reflexão que eu pude ter aí e estudar um pouco mais. O trecho é de 2 Coríntios, capítulo 7, do verso 8 a 11, e dando um contexto, nessa carta, Paulo está defendendo o seu ministério perante a igreja de Corinto. Ele já tinha escrito uma carta anteriormente, que era a carta de 1 Coríntios, já tinha estado com eles, porém, tem muito essa questão de que ele denunciou muitas coisas naquela igreja. Ele, na carta de 1 Coríntios, fala da imoralidade que ele estava existindo, ele cita uma série de pecados, de condutas reprováveis dos membros daquela igreja. Ele fala da falta de união, fala da desordem que estava acontecendo. Então, muitas coisas estavam erradas naquela igreja, ele deixa isso bem explícito, e é de se esperar que eles tenham ficado chateados minimamente com essa situação, porque não é muito legal você ter uma reprimenda tão forte de um apóstolo tão importante como Paulo. E então, é de se esperar que eles tenham ficado tristes com tudo isso. E nesse trecho, como o contexto da carta é Paulo justificando, né, legitimando o seu ministério perante os coríntios, é que ele chega a comentar dessa tristeza que eles sentiram e que ele ficou sabendo através de Tito. Então aqui ele vai dizendo que ele tem muito orgulho dos crentes de Corinto, que é algo surpreendente se você considerar a série de coisas que ele tinha dito na outra carta, mas no fundo ele ainda tem bastante orgulho da obra que ali o Senhor tem feito na igreja. E ele fala da chegada de Tito, que esteve com os coríntios e que comunicou a ele toda a preocupação que eles tinham com Paulo e também da tristeza. E aí vem o trecho principal, a partir do verso 8. Mesmo que minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que, a princípio, me arrependi, pois percebi que minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Vou parar aqui e depois eu continuo falando. Então, foi esse ponto que me deixou pensando. A tristeza os levou ao arrependimento. E aí eu fui vendo um pouco mais e vendo comentários de outros estudiosos, como o próprio Calvino, e é interessante que ele, nesse trecho, fica bem evidente aquela distinção do remorso e do arrependimento e esse contraste que pode até gerar uma certa confusão. Então a gente tem, desde Gênesis, na verdade, a gente tem o próprio Deus falando que estava arrependido de criar os seres humanos e diante dos erros que a humanidade estava cometendo. E quando você lê esse trecho descontextualizado, você pode pensar que Deus mudou de posição quanto à criação da humanidade, ou que Deus, ele de alguma forma fez algo que ele pensou que não deveria ter feito, mas no fundo é só uma forma de expressar esse pesar que Deus sente perante os pecados. Aliás, eu fui atrás da palavra, a palavra seria naham, e que dá uma ideia mais de suspiro, né? É algo bem interessante, que é uma demonstração de emoção que não é só tristeza, aquela tristeza unicamente, sabe? Uma coisa mais. Um suspiro que pode ser mais ligado a consolo também, a compaixão. Então, é uma demonstração de emoção. E isso mostra como Deus realmente se importa. Ele não é um Deus à parte das nossas atitudes, embora ele seja de fato ainda imutável. Deus, ele realmente está presente e está interessado em como nós agimos. Isso parece algo pequeno, mas a visão de um Deus distante que cria o mundo e não se manifesta continuamente é uma visão muito perigosa que muitas pessoas tiveram ao longo do tempo. Mas enfim,
É interessante que Deus, ele realmente sente pesar e lamenta muito as nossas atitudes. Então, nossos pecados, isso é uma coisa muito importante, que acho que foi o cerne desse trecho e o cerne dessa reflexão sobre arrependimento e erros. Os nossos pecados, o grande problema não são as consequências que eles trazem nas nossas vidas apenas, mas o fato de nós estarmos ofendendo a quem nós ofendemos. Então todo pecado é uma ofensa infinita à glória suprema do nosso Senhor. Então esse é o grande problema do pecado. Não é porque, sei lá, porque eu matei alguém e essa atitude me trouxe consequências terrenas. O maior problema não é esse. O problema maior é a quem eu ofendi. E essa é a grande distinção. O remorso, o pesar apenas, que algumas pessoas podem sentir, está atrelado à atitude e às consequências momentâneas e do tempo presente. Já o verdadeiro arrependimento está ligado a quem nós ofendemos, a quem aquela atitude foi direcionada. E no fundo, todo erro que é direcionado ao nosso próximo acaba sendo direcionado a Deus também. Então, é isso que eu comecei a pensar. Muitos erros que eu sinto que eu cometi, e de fato que foram cometidos, eu não estava, talvez, me arrependendo da maneira certa. Eu estava pensando e lamentando as coisas que eu tinha feito, lamentando a situação que eu estava ali naquele momento e as consequências que eu tive que colher, porque somos totalmente responsáveis pelas consequências de nossos atos, mas eu não estava refletindo o suficiente sobre a quem aquela atitude ofendeu em primeiro lugar, sabe? A quem aquilo foi direcionado. Então, ao ponto de eu começar a perceber que eu estava sentindo mais pesar em erros, digamos, erros acadêmicos, erros relacionados ao ambiente que eu tô de estudo, da faculdade e tudo mais, do que os erros que eu cometo contra o próprio Deus. E a quem importa mais? Eu errar, sei lá, com o meu professor, uma coisa mínima de esquecer o prazo, de perder o envio, de perder nota, coisas que acontecem no dia a dia que eu erro continuamente, ou um pecado que atingiu o próprio Deus. Então, assim, o que eu estava pesando mais? Eu percebi que eu estava pesando mais as consequências terrenas, e não pesando as consequências verdadeiras e realmente mais significativas do pecado. E continuando aqui o texto. Então ele diz, agora, porém, me alegro, porque não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. E esse é o ponto. A gente apenas ficar triste e ficar consumido pelas nossas falhas vai gerar a morte, que é o que ele fala, vai gerar essa angústia, esse desespero, vai gerar, até mesmo em alguns casos, suicídio de algumas pessoas. Isso é algo muito pesado, mas é verdade. As pessoas se matam muitas vezes por erros que elas não podem consertar, e pelo fato de que todo ato nosso é irreversível em primeira instância. Isso tem ligação, inclusive, com o texto que eu estava lendo da Hannah Arendt, que toda ação, ela assim, em primeira instância, ela é irrevogável, por assim dizer. Então a gente não pode simplesmente voltar no tempo e mudar, né? Eu não falo dessa forma, mas eu estou adaptando. Só que o perdão, ele quebra essa lógica. O perdão, ele vem justamente para que a gente consiga ter um mínimo de estabilidade mesmo errando, porque errar é algo intrínseco da natureza humana. Então ela fala de duas questões: o fato de que as ações são irreversíveis e de que não há qualquer previsão perante as ações futuras. Porém, a promessa e o perdão, eles quebram justamente essa lógica. O perdão porque ele permite com que haja um recomeço, mesmo diante de algo que, em tese, era irreversível, ou seja, há um certo esquecimento daquela atitude, e a promessa porque há uma mínima garantia de algo futuro perante a inconstância do ser humano. E embora ela não faça, assim, totalmente ela não faz uma defesa do cristianismo, né? Embora ela cite, volte em algumas questões até realmente relacionadas à Bíblia, mas o foco principal é essa questão de que o perdão quebra a irreversibilidade das nossas atitudes. Então ele permite com que os nossos atos, que antes seriam permanentes, se tornem remediáveis. E esse é o foco, que vem da questão do arrependimento e a tristeza segundo Deus, segundo o que Deus deseja. Então, há esse contraste, essa dicotomia aqui em 2 Coríntios. A tristeza que o mundo gera e a tristeza segundo o que Deus quer. E Deus quer, e aí vem um ponto difícil, que a tristeza é necessária. Deus quer que nós passemos por esse período, porque sem a tristeza não há verdadeiro arrependimento. Sem a tristeza a gente não vai odiar os nossos atos anteriores, nossos pecados, e sem ódio ao pecado não há mudança.
Então, sem contar que lá em Marcos 1,15, a primeira coisa, a mensagem básica das boas novas do Evangelho é: arrependei-vos porque vem o reino dos céus. Arrependam-se dos seus pecados. Então, arrependimento é o cerne da pregação, é o cerne da transformação. E esse arrependimento só vem porque as pessoas sentem tristeza pelos seus atos anteriores. Então, a gente tem exemplos aí na Bíblia como o Salmo 51, que é o salmo penitencial, o salmo de arrependimento máximo, assim, de Davi perante o seu ato terrível. E nós temos outras situações. Existe uma comparação muito interessante, que após a morte de Cristo, teve duas pessoas que agiram, muitas pessoas agiram de forma errada, na verdade, mas dos seguidores de Cristo, dois agiram de forma muito, assim, de forma realmente pecaminosa e com consequências muito grandes, que são Judas Iscariotes e Pedro. Judas, ele, claro que tem toda aquela questão de que ele foi possuído por Satanás pelos seus atos, mas assim que ele cai na real do ato que ele fez, ele não sabe lidar com aquilo, ele lida apenas com o remorso e acaba se matando. Pedro, pelo contrário, ele é dito que ele chora amargamente, mas claramente ele se arrepende depois, tanto que ele permanece no ministério junto com os outros apóstolos. Eu não vou entrar nos pormenores quanto à questão de que, enfim, do ato de Judas, do fato de também já ter sido predestinado, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Mas a questão principal é: qual que é a atitude que nós podemos ter, certo? Então, assim, nós vamos sempre errar enquanto a gente está aqui nessa terra. Nós vamos sempre errar de todas as formas possíveis, em onde há espaço para errar, nós, enquanto seres humanos, estaremos errando. Mas qual que é a nossa reação? Entrar em desespero? Simplesmente buscar outras soluções, uma forma de esquecer nos prazeres do mundo? Ou um autoconsolo de falar: não, eu vivo sem arrependimentos porque tudo que eu faço foi importante para eu ser quem eu sou hoje? O que, aliás, eu acho péssimo. Eu acho péssima essa lógica moderna de viver sem arrependimentos, faça o que tiver que fazer, tudo mais, porque não é assim que funcionam as coisas. Mas a gente também não pode viver consumido por esses fatos que já foram passados. Até porque a Escritura nos estimula justamente a deixar para trás. E é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, imagino que muitas pessoas tenham também. Então, a gente tem, na própria carta de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, em resumo, é isso que eu queria dizer. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado até que ponto a gente está sentindo tristeza pelas consequências terrenas, até que ponto a gente está sentindo tristeza da forma que Deus deseja. E entender que o sofrimento, por mais que nós, como uma geração moderna, uma geração que vive bem e muito melhor do que as gerações antigas, por mais que o sofrimento ele seja abominável e todo ser humano busque o prazer e fugir da dor e fugir do sofrimento, a Bíblia ela segue na contramão. Ela entende o sofrimento e a tristeza como necessários, um passo essencial para o arrependimento, que do arrependimento nós somos conduzidos ao perdão de pecados e, por conseguinte, à salvação em Cristo Jesus. Então, com certeza, isso só foi possível graças ao sacrifício único de Cristo na cruz. Então, é isso que eu queria dizer. Eu acho que a gente tem que se apegar nas coisas certas. Temos que, sim, refletir sobre nossas atitudes, entender que nós erramos. E eu fico continuamente frustrado pelo fato de eu errar todos os dias e não tem um único dia que eu sinta que eu não errei naquele dia. Existe sempre algum ponto que eu errei. Mas são coisas necessárias para se lidar na natureza humana. E sempre mantendo a esperança de que um dia nós não erraremos mais por estarmos com Cristo no céu. Manter essa esperança e nos apegarmos no que realmente importa. Para que, como Paulo, concluindo aqui no verso 11, ele diz, né, essa tristeza, segundo Deus, produziu neles dedicação, desculpa, indignação, temor, preocupação, ou seja, gerou frutos. Então, algo ruim, aparentemente ruim nos nossos olhos, pode gerar frutos, porque tudo coopera para nosso bem, afinal das contas, segundo os planos de Deus. Então é isso, gente. Era isso que eu tinha para falar. Eu espero que tenha contribuído essa reflexão de alguma forma. E vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.